Oi, boa noite. Meu nome é Theo e eu estou aqui representando o grupo de jogos, desenvolvedor de jogos e designer, né? Na parte de UX e UI, interface de usuário, experiência de usuário. E aqui embaixo a gente tem o nome dos integrantes do meu grupo, né? E vamos começar a apresentação. Primeiro, sobre a carreira, né? O que é ser desenvolvedor de design de jogos digitais? Bom, você vai criar os jogos, né? Desenvolver roteiro, gráfico, mecânica, gameplay, tudo. Você desenvolve o jogo do zero, né? No começo. Então, você requer habilidades técnicas, atuando em todas as etapas do jogo. Tudo que envolve o jogo em si, né? Você vai passar na mão do desenvolvedor, dos desenvolvedores, que podem atuar em diversas áreas dentro da criação do jogo. As principais atividades e responsabilidades de um designer de jogos, né, de um desenvolvedor, são os testes e ajustes, trabalho em equipe, o desenvolvimento em si, né, você tem que ter um conhecimento em diversas áreas, linguagens de programação para você conseguir trabalhar dentro da área, né? É bom ser, ser bem prestativo, ter bastante networking, trabalho em equipe, né? E aí, com habilidades e competências, a gente tem aqui, mais uma vez, reforçando essas habilidades com engines, né? Que a gente chama de engines, que são as engines? Engines, que eles chamam como quiser, mas elas são plataformas onde você consegue construir e desenvolver seu jogo. Elas utilizam linguagem de programação e você consegue construir o código e o gráfico do seu jogo. Algumas grandes empresas elas já têm as próprias plataformas, como a Capcom, se eu não me engano, tem a RE, né, Engine. Então, mas outras empresas menores, ou então às vezes que não precisam de tanta funcionalidade dentro dos seus jogos, elas são funcionalidades diferentes, né? Elas optam por utilizar essas engines mesmo, a Unity, Unreal, GameMaker, Godot estão entre as principais. A Unity e a Unreal sendo as um pouco mais alto nível e GameMaker e Godot sendo um pouco mais para empresas indie e tudo mais, né? Vale ressaltar também que nas habilidades é bom falar inglês, não ser bom em trabalhar em equipe, essas coisas assim, são habilidades muito boas dentro da área, ser criativo, né? Então, são coisas que são boas de se desenvolver dentro da área de jogos. Como formação acadêmica, a gente pode ter uma gama diversa de formação dentro da área de programação, né? Desde que você tenha interesse e consiga programar a programação do jogo, mas existem cursos específicos para jogos, existem cursos técnicos, pós-graduação, especialização específicos para jogos, em que você consegue aí desenvolver bem, né? Então, só lendo aqui, né? A gente pode ter modelagem 3D, programação para jogos, design de personagens, narrativa interativa, produções de jogos digitais, design de personagens, programação e implementação de jogos, alguns cursos específicos e, e é sempre bom se especializar, né, dentro da área. Quanto mais especialização, mais conhecimento você tiver, mais chance, né, de você ter um sucesso dentro da área. Na perspectiva de mercado, a gente tem uma perspectiva muito otimista para o Brasil. O Brasil ele avançou 169% na área, a quantidade de estudos, né? Então a área avançou bastante desde 2018 até 2022. Hoje, creio que seja até mais.
Cada vez mais os jogos indies e os jogos brasileiros estão sendo mais valorizados, estão crescendo muito. A indústria de jogos, mundialmente falando, já lucra mais que a indústria da música e cinema juntos em 2024, lucrou mais que as duas somadas. Então é um mercado que tem crescido bastante, bastante mesmo. E aqui a gente tem uma demanda muito grande nas áreas de game artist, desenvolvedor e roteirista. Também existe uma demanda muito grande, como a gente já disse previamente, pelos programadores da Unity, Unreal e Godot. E back-ends também são muito valorizados, porque hoje em dia jogos online, né, então especialistas de redes, servidores, multiplataformas, essas coisas são bastante valorizadas atualmente no mercado de jogos. Sobre desafios e oportunidades, a gente entende que os desafios podem passar por vários, mas alguns deles são complexidade técnica, custo e tempo de produção. Então é difícil, né, fazer e leva muito tempo, o que aumenta também, quanto mais tempo, mais caro fica o projeto. O equilíbrio entre criatividade e mercado, então você tem que ser criativo, mas ao mesmo tempo você tem que se adequar ao mercado. Você não pode sair tendo uma ideia mirabolante que não vai vender, né, porque no final das contas você tem que lucrar com a sua ideia. E a manutenção e atualização, né, também está aí dentro dos desafios dentro da área. E a concorrência ampla também. Hoje em dia a gente tem muita concorrência. Né? Eu não acho que seja um mercado saturado. Eu acho que é errado dizer que ele é saturado, mas eu acho que ele é concorrido. Né? Então existem muitas pessoas fazendo muita coisa boa. Então você tem que sempre estar um passo acima, né? um degrau acima dos seus concorrentes. Já como oportunidades, a gente vê que é uma indústria que cresce muito, como a gente viu nas perspectivas de mercado. É uma indústria que supera indústrias gigantescas. Existe uma democratização muito grande das ferramentas. Novos modelos de negócio também se adequam aí. Existe uma grande possibilidade de expansão para outras áreas. Então, por exemplo, hoje em dia, os jogos eles não são mais só para entretenimento. Eles também existem jogos criados para a área da saúde, área da educação, diversas áreas do conhecimento tem demanda por jogos hoje em dia. Então é uma área que vem crescendo muito, não só para o entretenimento. E a realidade virtual é aumentada. Né? A gente tem um exemplo aí de que cada vez mais cresce a ideia do metaverso, as pessoas terem vidas dentro de uma realidade aumentada e virtual. Né? Como habilidades e competências, a gente... Oxe, perdão. Erramos o nome do slide, mas os impactos sociais, né? Existe uma influência direta na cultura popular e no comportamento social, especialmente entre os jovens. As aplicações práticas elas podem vir, né, como já citei, em diversas áreas. Né? A gente tem a gamificação, então a gente tem um treinamento mais imersivo, a gente tem um aprendizado mais impactante, né? Dentro de uma sociedade que está caminhando cada vez mais para ter mais valor para o digital. E aí a gente ainda estimula o interesse por carreiras tecnológicas, né? Então, da mesma maneira como uma criança que joga bola quer ser jogador de futebol, uma criança que de repente joga um jogo muito legal, pensa assim, nossa, se é possível, eu quero ser também. Então você acaba entrando no mundo das carreiras tecnológicas, que são o futuro, né? A gente tem também inovação em tecnologias emergentes, como a inteligência artificial, a realidade virtual e aumentada, o estímulo à computação de alto desempenho e a criação de ferramentas avançadas, né? Então, a tecnologia, ela vem, acho que assim, principalmente quando a gente cria jogos, mas a gente tem que ter um estudo muito grande dentro da área do jogo que a gente está conhecendo. Então, quer fazer um jogo sobre fada e
mundo das fadas, a gente tem que ter um estudo sobre o que é o mundo das fadas, né? Isso acaba fazendo a gente criar tecnologias que impulsionam outras áreas, né? É quase como tecnologia militar, que sempre está aí exigindo renovação e acaba ajudando outras áreas de conhecimento. No final, a gente conclui então que a área de jogos ela não é só criar jogos, né? Existe uma complexidade muito grande, existe uma gama de coisas que você pode atingir muito grande fora do mundo dos jogos. Então, assim, acaba que é uma carreira excelente para quem gosta e tem muito espaço, com certeza vai crescer cada vez mais e que, diferente do que muitos falam, assim, como tudo na vida é difícil, né, de atingir, mas não é tão difícil assim, não é impossível de você ter uma carreira dentro do mundo dos jogos. Obrigado por assistir a apresentação e a gente decidiu fazer uma apresentação única porque, como o trabalho foi adiado, né, da semana passada e a gente tinha que gravar um vídeo, a gente acabou que não conseguiu se reunir todo mundo e aí eu falei que eu podia, a gente fez cada uma parte da pesquisa e tudo mais, e aí eu falei que eu podia gravar, já que estava com o meu notebook. E é isso, espero que tenham gostado. Caso queira, caso fique alguma dúvida para a professora ou para quem for assistir, né, pode perguntar nos comentários aí, se tiver comentário. Não sei se vai estar no YouTube, não sei onde vai estar, mas pode perguntar. E é isso. Muitíssimo obrigado por assistir e até o próximo trabalho.